Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, abrindo a Bíblia de hoje, falando sobre parábolas. Nós lemos até do capítulo 13 de Mateus, versículo 1 a 9. Nós lemos na primeira parte do programa a parábola do semeador. E observe como Jesus era fantástico. Muita gente hoje, ao ler essa parábola, dependendo do seu nível cultural, ele pode entender que isso era uma parábola para agricultores. Porque Jesus fala de uma plantação, de uma semente que foi jogada no campo. Então ele falava para pessoas humildes. Mas veja a sabedoria de Jesus, porque dentro daquele ensinamento de humildade, vem, como a gente já falou na primeira parte do programa, um ensinamento material que no seu bojo traz toda a essência espiritual de que precisamos. Porque muita gente pode entender aqui que ao se plantar tem que ter cuidado para não plantar no meio do caminho, não plantar sob o rochedo, não plantar junto com os espinhos e procurar um solo bom para plantar. Os discípulos, como todos nós, muitas vezes não entendiam o que Jesus estava falando, e aí Mateus diz, no capítulo 10, que os discípulos se aproximam e lhe dizem: mas por que tu lhes falas por parábolas? Por que é que você está ensinando para eles por parábolas? E Jesus responde: porque a vós é dado penetrar ou conhecer, porque aqui o verbo ladat, em hebraico, é penetrar, penetrar no sentido de conhecer, aprofundar, captar o sentido espiritual, porque a vocês é dado penetrar os mistérios do reino dos céus. Mas a estes, isto não lhes é dado. Por aqui você vê, meu caro irmão e amigo telespectador, que Jesus tinha um ensino para a multidão e um ensino para os discípulos. Portanto, havia um esoterismo da parte dele, porque Jesus justifica ainda. Sim, porque a quem tem, lhe é dado em abundância. Mas a quem não tem, nem mesmo que tem, lhe é tomado. Que coisa interessante. Então, Jesus quer dizer o seguinte, que aqueles que são espiritualizados receberão ainda muito mais espiritualização. Aqueles que procuram o reino espiritual, aqueles que procuram a quem tem, aqueles que têm evolução espiritual, aqueles que já têm condição de penetrar, essa é a palavra no sentido original no hebraico, aqueles que têm condição de penetrar, aprofundar, introduzir os seus conhecimentos dentro da mensagem espiritual, estes receberão o entendimento. Mas os que não têm, mesmo o pouco que têm, lhes é negado, porque isso não significa que eles não terão oportunidade quando tiver essa busca e essa evolução. Mas naquele momento, eles que não têm ainda isso, mesmo o que lhe tem, é tomado. Não tem condições de aprofundar e de entender. Então Jesus realmente tinha essa tendência ou essa intenção de não fazer com que a grande maioria, porque aqui Jesus não está falando de intelectualidade. Não estamos falando aqui que só quem tem conhecimento, ciência, pode chegar a Deus. Não, não é disso que ele está falando, que lá atrás nós vimos Jesus dizendo que graças vos dou, Pai, porque escondeste estas coisas aos doutos, falando dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, que eram conhecedores da Torá. Mas Deus escondeu deles essas coisas e as deste aos meus filhinhos aí, tido como seus discípulos, que não existiu nenhum discípulo de Jesus que fosse doutor, letrado, intelectual, não. Pescadores, coletores, publicanos, pessoas simples, pobres, sem instrução, no entanto, com certeza, muita espiritualização eles tinham. Porque Jesus diz assim, sim, a quem tem é dado, em superabundância. Eles tinham o quê? Eles não tinham conhecimento. E por que ele a vocês é dado penetrar os mistérios? Eles não tinham conhecimento. Porque quem tem,
lhe é dado em abundância. Eles tinham o quê? Conhecimento? Não. Eles tinham espiritualização, humildade, simplicidade. Era isso que eles tinham. Então a eles lhes era dado em abundância. Mas quem não tem, mesmo quem tem o que tem, lhe é tomado. Eu lhes falo, pois, por parábola, porque eles veem sem ver. Olha que coisa interessante. E ouvem sem ouvir e sem compreender. Realmente, eu hoje entendo muito, de uma forma muito simples. Se você, vamos ver, se você é analfabeto, você não lê uma frase, você não vê nem o nome de rua, não conhece o número. Você está vendo, mas não está enxergando. Se você vai ler um idioma, por exemplo, se você lê um chinês, um japonês, um hebraico, se você não tem o conhecimento do idioma, você vai ver, mas não vai enxergar, não vai penetrar o significado. Assim eram os fariseus do tempo de Jesus, considerados doutores da lei, intelectuais, conhecedores da Torá, que conheciam tudo aquilo, mas não praticavam, não penetravam a essência desse ensinamento. Por isso que Jesus disse, eles veem sem ver, e ouvem sem ouvir e sem compreender. Porque quando ele falava com simplicidade. Então, o que é que um fariseu ia entender quando Jesus falava de semear? Jogar uma semente num solo pedregoso, com espinhos, num solo seco, num solo não fértil. Eles não entendiam absolutamente nada. Mas depois, a sós, nós vamos ver que Jesus explica a parábola do semeador, como nós vamos ver na próxima parte, última parte do nosso programa. Continue conosco. Até já.